Muito bem. Então, para a aula de hoje, nós vamos introduzir o capítulo da dinâmica, né? E as leis de Newton. Como vocês têm aí, já viram, fizeram a preparação, Newton postulou 3 leis, não é? Quando nós estávamos a estudar a cinemática, nós estudávamos os movimentos sem ter em conta as suas causas. Só preocupávamos com o movimento do corpo, sua velocidade, aceleração, tempo percorrido, espaço percorrido, velocidade média, trajetória, o alcance, tudo isso nós encontramos na cinemática. Na dinâmica nós já vamos olhar para o que causa aquele movimento. Todo movimento tem uma causa, tem algo que origina aquele movimento. Então é isso que a dinâmica estuda. Então para isso Newton postulou 3 leis que vão estar diretamente relacionadas com essa situação da causa dos movimentos. A primeira lei, embora seja atribuída ao Newton, que é a lei da inércia, o primeiro postulado foi feito por Galileu Galilei muito antes. Seu postulado dizia assim, que um corpo, vou fazer a leitura do statement, um corpo em repouso permanece em repouso. Repouso o que é? Um corpo parado, né? Um corpo parado permanece parado. E um corpo em movimento permanece em movimento a uma velocidade constante por uma linha reta, a menos que seja influenciado por uma força externa. Este foi o postulado de Galileu Galilei sobre o princípio da inércia. Então Newton já aparece no seu livro Principia, em que diz assim, a sua formulação do mesmo postulado. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou em estado de movimento uniforme em uma linha reta, a não ser que seja compelido a mudar esse estado por uma força aplicada a ele. Ok? É algo semelhante. Quando nós estamos parados, o corpo tende a permanecer parado. Não é? Quer dizer que um corpo parado ele não vai se mexer, a não ser que alguma força seja aplicada sobre ele. Exemplo, quando nós estamos num carro, não é? E de repente o motorista acelera, o que acontece com o nosso corpo? Nós tendemos a ir para trás. Por quê? Porque o corpo está a ganhar uma velocidade, mas eu estava inicialmente parado, não é? Então meu corpo resiste àquele movimento, fica parado. O mesmo acontece quando o corpo está em movimento. Ele tende a permanecer em movimento. Imagina que alguém vem com uma moto a 180 km por hora e de repente encontra um obstáculo. Ele bate e a moto fica, né? O que acontece com a pessoa? É projetado, é lançado. Por quê? Porque o corpo já vinha com uma velocidade de 180 km por hora. Então, com aquele choque, a moto, que é um corpo separado, né? Ele está em cima da moto, né? A moto para por causa daquele obstáculo que encontrou. Ele que está por cima da moto, não tem nada que lhe segura, é projetado. Ele é lançado. Continua com aquela velocidade que vinha a princípio. Por isso ele tende a se manter em movimento. Mas essa lei não se aplica muito no ensino. Nós não conseguimos verificar muito no nosso dia a dia. Quando nós já tiramos uma bola, ela rola, mas depois para, não é? Por que ela não continua em movimento? Quer dizer que Newton estava errado, porque a bola parou. Nós aplicamos uma força, mas em vez de ela continuar a se mover eternamente, ela para. Por que isso acontece? Isso acontece por causa das outras forças que existem. Existe a gravidade, que é uma força. Quando nós retiramos o corpo para ele não continuar a ir para cima eternamente, tem a força de gravidade, é uma força que está a atuar sobre ele, então vai tender a fazer ele a parar. Temos a força do atrito sobre a superfície de apoio, né? Temos o atrito, né? O que faz com que nossos carros parem quando nós travamos. Existe o atrito entre o chão e o pneu, né? Se não tivesse esse atrito, o carro ia deslizar para sempre e nem ia parar. Mas como tem a força do atrito, cria um desgaste, o carro vai perdendo velocidade, né? Então temos essas forças que fazem com que os movimentos não sejam contínuos. Nós temos como provar as leis de Newton? Não tem como provar. Por quê? Elas são aplicáveis a um referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um referencial que, entre aspas, aquilo que nós vimos no sistema de referência, né? Ele tem que estar parado. Se o referencial estiver acelerado, tu não tens como provar as leis de Newton.
Mas elas são válidas, são aceitas, por quê? Porque mediante as medições e experimentos feitos, dá para concluir que nas medidas feitas, elas vão de acordo com o que está postulado. Apesar de nós não termos um método efetivo de provar na essência, elas são válidas e nós aplicamos em várias situações. Então, essa é a primeira a lei, que é o princípio de inércia. Não é? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental, né, da dinâmica. Não é? Como é que nós vamos representar isso? Por exemplo, nós temos uma mola, não é? É uma mola. Ela está no seu estado normal. Nós, uma mola, podemos esticar. Né? Quando nós esticamos uma mola, imagina que essa mola aqui, depois nós esticamos, né? Aumentou aqui a sua dimensão, porque nós aplicamos uma força, esticamos a mola. Quando nós esticamos, qual é a tendência da mola? É de voltar, é de se comprimir, não é? Quer dizer que há de haver aqui uma certa força F, né, de compressão, que quer comprimir esta mola. Vou chamar de força F. Então, depois de eu esticar essa mola, eu vou colocar um corpo aqui. Um corpo com uma certa massa. Né? Então, se eu coloco esse corpo aqui e solto a mola, o que vai acontecer? Esse corpo vai se movimentar, né? Vai ganhar uma certa aceleração por conta dessa força que está a tentar puxar a mola para que ela se comprima, né? Então, vamos ter uma massa 1, uma certa aceleração 1, ok? Suponhamos que eu pegue um corpo 10 vezes mais pesado, não é? Um corpo de uma massa 2. Massa 2. Que seja 10 vezes mais pesado do que a massa 1. Este corpo também vai comprimir, né? Porque a força ecosta é a mesma, né? A força que está a ser aplicada por essa mola é a mesma. A mola não quer saber que tipo de corpo está aqui. Ela vai querer voltar a comprimir, independente do tipo de corpo ou tamanho que tem ali. Então, se o corpo tiver uma massa 2, esse corpo vai ganhar uma certa aceleração 2. Essa aceleração vai ser menor, porque o corpo é mais pesado. Então, precisa de mais força para poder puxar com a mesma velocidade. Então, se o corpo é mais pesado, ele vai ser puxado mais lentamente, né? Estamos todos de acordo com isso. Então, as medições feitas por experimentos deram a entender que se nós pegarmos essa massa 1 e multiplicarmos por essa mesma aceleração 1, vai ser sempre igual a essa massa 2 multiplicada pela essa aceleração 2. O corpo 1 ganhou uma certa aceleração. Se eu multiplicar esses dois, vai ser igual à multiplicação deste corpo 2 pela aceleração que ele também atingiu. Então, foi assim que chegamos àquela expressão. Essa relação de massa e de aceleração é também igual a esta força aqui que a mola vai exercer. Então, é daí onde surge aquele princípio de que a força, esta força aqui, é sempre proporcional à massa do corpo vezes a sua aceleração. Ok? O resultante da força que vai ser aplicada num corpo é diretamente proporcional à sua massa, né, e pela sua aceleração. Ou então, a aceleração que o corpo vai adquirir é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Quer dizer, quanto maior for esta massa aqui, menor vai ser a aceleração que o corpo vai adquirir. Então, esta aí é a segunda lei de Newton, que diz: a ação de uma força em um corpo dá a ele uma aceleração na direção da força, ou seja, a aceleração que esse corpo vai tomar vai ser na mesma direção que a força, né? E a magnitude é dada pela massa vezes a aceleração. Então, é esta aqui que nós chamamos de segunda lei de Newton. Ok? Agora, olhemos para uma situação em que eu tenho este apagador. Este apagador está na minha mão, não é? Está na minha mão. O apagador está em movimento? Não. Ele está parado. O que diz que não existe alguma força, quer dizer, a resultante da força sobre este apagador aqui é nula.
A resultante das forças que atuam. Ok. Dizia que a resultante da força que atua sobre o apagador é nula, não é? Então eu posso representar isto aqui como se fosse um apagador, é um corpo, não é? Ele está sobre algum tipo de superfície. Mas por ele estar aqui simplesmente no espaço, nós sabemos que ele tem uma certa massa, por exemplo, né? Temos que a massa é de 0,5 kg, não é? Então, se ele tem essa massa, ele está sob a ação da gravidade, naturalmente. Estamos no campo gravitacional. Então, temos aqui a massa vezes a gravidade, que vai ser massa de 0,5 gravidade, então 5 newtons, que é a ação da gravidade. Não é? Mas, por ele estar dentro de uma superfície, por cima dessa superfície, que nesse caso é a minha mão exerce também uma força sobre esse apagador. Por isso que temos uma certa força aqui. Eu vou chamar de força do Edson, né? Que vai se anular com essa força aqui, vou chamar de peso, né? Que é o peso, ou força de gravidade. Né? Então, se eu fazer a força do Edson mais a força de gravidade, tem que ser igual a zero, por isso que o corpo não está se mexendo. Né? É nula. Então, com isso aqui, nós vamos ter que a força do Edson é igual a menos a força de gravidade. A força vai ser menos 5 newtons. Ok? Ou seja, a gravidade vai fazer com que o apagador exerça uma força sobre a minha mão, que é igual ao peso do corpo, que é a gravidade. A minha mão vai também exercer uma força, veja, que tem a mesma magnitude, não é? 5 newtons menos 5 newtons. A magnitude é a mesma. É uma força de mesma intensidade, mas com sentido oposto. Por isso que tem sinal negativo. Então, aí temos a terceira lei, que é a lei que chamam de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação. Ok? Então, podemos sintetizar isso. Ação é igual a menos reação. Então, esta aqui é a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação da mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Sabemos que é direção, né? Aqui a direção é esta, né? Esta aqui é a direção. Está na vertical, né? Então, esta está na vertical, mas com sentido para baixo. Esta aqui está na vertical com sentido para cima. Então, as duas estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, esta aqui é a terceira lei de Newton. De seguida, nós temos a questão, vamos lá dar um exemplo, ação e reação. Eu tenho um corpo aqui. Tenho o segundo corpo. O primeiro corpo, 5 newtons, 5 quilogramas. Segundo, 15 quilogramas. Este é o corpo 1, este aqui é o corpo 2. Depois eu vou aplicar uma força de 20 newtons. Vou chamar de força igual a 20 newtons. Ok? Eu apliquei uma força. O primeiro corpo tem 5, o segundo corpo tem 15. O que vai acontecer? Por causa desta força, este conjunto aqui vai começar a se movimentar, né? Vai começar a se mover, porque eu apliquei uma força. Vai ganhar uma certa aceleração. Qual é o valor dessa aceleração? Nós dissemos que força é igual a massa vezes aceleração. Qual é a massa? 5 mais 15. Então, nesse caso, a minha força vai ser massa 1 mais massa 2 multiplicado pela aceleração. Aqui temos 5 mais 15 vai ser igual a 20, não é?
Aqui vai dar 20 por 20. A aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Vai ser essa aceleração que este conjunto vai adquirir. Ok? O conjunto todo vai estar a se movimentar a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Consequência desta força de 20 newtons. Agora, a lei da ação e reação diz que toda ação tem uma reação. Para este corpo A, o corpo 1 se movimentar, ele tem que aplicar uma certa força sobre o corpo 2, para que ele também possa se movimentar. Né? Então, consequentemente, o corpo 2 também vai aplicar uma força sobre o corpo 1. Vamos desenhar esse diagrama da força do corpo 1 aplicada sobre o corpo 2. Vamos ter o quê? Vamos ter uma certa força, vou chamar de força que o corpo 1 aplica sobre o corpo 2, força 1, 2, não é? Como resultado deste contato aqui. Então, aqui terei o meu corpo 2, não é? Que tem 15 kg. Então, como é que eu vou calcular essa força 1, 2? A força 1, 2 há de ser igual a massa vezes a aceleração, não é? Qual é a massa? Sim, 15. Então, a força 1, 2 vai ser igual ao quê? A 15 vezes... Qual é a aceleração? Aqui a aceleração, esse corpo está a se mover. Já calculamos aqui. É 1, não é? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força 1, 2 há de ser igual a 15 newtons. Ok? A força que o corpo 1 vai aplicar sobre o corpo 2 é de 15 newtons. Agora, dissemos que o corpo 2 também aplica uma força sobre o corpo 1, não é? Então, vamos desenhar o diagrama das forças que atuam sobre o corpo 1. Então, aqui já tenho a aceleração, que é 1 metro por segundo. Agora, vou desenhar o diagrama do corpo 1. No corpo 1, nós temos esta força, não é? Que é de 20 newtons. Temos o corpo. E depois temos a força que o corpo 2 aplica sobre o corpo 1, como reação, não é? Então, essa força vai neste sentido aqui. Eu vou chamar de força 2, 1. Não é? Como é que eu calculo? Isso aqui são 5 kg. Estamos a dizer que o somatório das forças que atuam num corpo é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou dizer que a força F mais a força 2, 1 há de ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 1. Ok? Então, queremos esta força 2, 1. Então, esta força 2, 1 vai ser o quê? Força 2, 1 vai ser igual a 5 menos F. F é 20, não é? Então, a força que o corpo 2 aplica sobre o corpo 1, 5 menos 20 é igual a menos 15 newtons. Ok? Conseguimos ver que a força que o corpo 2 aplica sobre o corpo 1 tem a mesma magnitude que a força do corpo 1 sobre o 2, mas com sentido contrário, sentido oposto. Lei de ação e reação. Ok? Sim? É a aceleração do conjunto. Sim, resultante desta força aqui. O ao quadrado do quê? A aceleração ao quadrado é unidade da aceleração. É unidade. Metro por segundo ao quadrado. Agora, vamos para um caso prático que vai ser muito comum nos exercícios que vocês vão encontrar. Suponhamos que temos um corpo, está pendurado por duas cordas.
Só um exemplo, não é? Este corpo está pendurado sobre duas cordas, não é? E esta corda está inclinada sobre o eixo horizontal a 60 graus e este aqui está a 45 graus, não é? Então nós queremos determinar a força de tensão nesses cabos aqui. Existe uma força de tensão, né? Esses corpos, as cordas vão estar sobre alguma tensão devido à massa desse corpo aqui, né? Aqui existe a gravidade, não é? Que é massa vezes a expressão de gravidade deste corpo. Quais são os dados aqui? Ok. Para nós determinarmos essa força de tensão, eu vou chamar essa aqui de tensão 1, este aqui de tensão 2, não é? E nós aqui temos dois eixos, não é? Temos o eixo horizontal e temos o eixo vertical, não é? Eu vou considerar o eixo Y nesse sentido como positivo e no eixo do X nesse sentido como positivo. Positivo para esta direção. Lá em cima, positivo para cima. Então quer dizer que todas as forças que estão a atuar para baixo são negativas. As que atuam para cima são positivas. Sim. Então as que atuam neste sentido são positivas no X e as que atuam neste sentido são negativas. Vetores. Vimos na aula sobre vetores. Essa força é um vetor e esse é um vetor, não é? Nós podemos projetar esses vetores em X e Y. Então, se nós projetarmos isto aqui, vamos ter aqui a tensão 1 em X e aqui vamos ter a tensão E. Aqui vamos ter a tensão 1 em Y, não é? Para a força de tensão 2 também, vamos ter aqui a força de tensão 2 em Y e aqui vamos ter a força de tensão 2 em X. Ok? Quais são os valores dessas forças? Aliás, antes disso, sabemos que a tensão 1 em X é o quê? É tensão 1 vezes cosseno do ângulo. Né? A tensão 1 em Y é a tensão 1 vezes o seno, que é cateto oposto. O mesmo para a tensão 2. Tensão 2 em X é tensão 2 vezes cosseno deste ângulo, que é 45. Em Y é tensão 2 vezes o seno do ângulo. Os ângulos que nós temos são de 60 e 45. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Né? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então já temos ali em X, em Y, aliás, nós temos o quê? Temos tensão 1 em Y mais a tensão 2 em Y menos gravidade, que está para baixo. Vai ser igual a 0, porque o corpo não está a se mover. Em X, temos tensão 1 em X menos tensão 2 em X igual a 0. Ok? Então, isso vai ficar assim. Para o eixo dos Y, tensão 1 em Y é tensão 1 em Y vai ser tensão 1 vezes seno de 60, né? Mais tensão 2 vezes o seno de 45
é igual à força de gravidade, né? Ou podemos fazer menos massa vezes a aceleração de gravidade, igual a zero. A outra expressão vai ser para o eixo do x. Vamos ter tensão 1 vezes cosseno de 60 menos tensão 2 vezes cosseno de 45 igual a zero. Não é? Aqui o que nós temos? Se nós analisarmos isso, podemos chegar muito facilmente a uma expressão. Tensão 2, seno de 45, cosseno de 45. São iguais, né? Seno de 45 e cosseno são iguais. Então, esses dois somando, esse é positivo, é negativo, positivo, somam-se, não é? Esses simplificam-se. Vou ficar simplesmente com uma expressão, se eu somar isso aqui. Tensão 1 vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou ficar com tensão 1 vezes raiz de 3 sobre 2, mais tensão 1 vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2, menos massa vezes a gravidade é igual a zero. Isso aqui, podemos isolar a tensão 1, vai ser igual ao quê? Essa raiz de 3 mais 1 dividido por 2, não é? Aqui temos massa gravidade, passado para lá fica massa vezes a gravidade dividido por, aliás, o 2 passa a multiplicar, fica 2 vezes, dividido por 1 mais raiz de 3. Então, este aqui é o valor da tensão no cabo 1. Obtivemos este valor aqui a partir da decomposição das forças que atuam sobre esse corpo aqui. Okay? Temos aqui os vetores de força. Então, vamos projetar os seus elementos, a sua componente horizontal e a sua componente vertical. Todas que estão na vertical, vamos somar entre elas, deve ser igual a zero. As que estão em X também vamos somar entre elas, deve ser igual a zero. As que estão nesta direção são positivas, as que estão nesta direção são negativas. As que vão para cima, positivas, as que vão para baixo, negativas. Então é assim que tiramos as expressões para calcular os valores das tensões, não é? Então, se já tenho o valor da tensão 1 aqui, posso pegar esse valor e substituir aqui, não é? É de obter o valor da tensão 2. Ok? Então, é assim que os exercícios geralmente serão desta natureza. Vocês vão encontrar para encontrar o valor das tensões, assim como o valor das acelerações em caso de corpos que estiverem em movimento. Né? Alguma questão?